Vamos novamente? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Meus irmãos, a semana que nós estaremos estudando, nesta semana, ficou assim redundante, né? Mas nós estamos nessa semana onde estaremos estudando e meditando e orando, não pedindo, né? Mas orando, agradecendo também pelo Espírito Santo que já nos foi dado. Nós já fomos capacitados pelo Espírito Santo. A pastoral do nosso boletim deste domingo nos fala de uma igreja revestida pelo poder. E o Senhor Jesus, Ele, nas últimas palavras, antes de ser assunto aos céus, Ele disse para a igreja, para os 120 ali, era a igreja que existia antes de Jesus subir aos céus, 120 discípulos reunidos em Jerusalém. Eles estavam ali aguardando, de acordo com a promessa de Deus: vocês subam para Jerusalém e fiquem aguardando, porque vocês serão revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim vocês serão minhas testemunhas neste mundo. Vocês vão falar daquilo que vocês viram, vocês vão falar daquilo que vocês experimentaram, vocês vão falar não pelo poder de vocês mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. E Paulo, o apóstolo São Paulo, lá na frente, ele vai dizer que nós não podemos ficar embriagados com vinho, mas devemos nos embriagar do Espírito Santo, porque desta forma a condução da vida não será mais nossa. Assim como uma pessoa repleta do vinho, a condução fica ali perdida pelo próprio vinho, nós somos encontrados, pelo contrário, quando somos cheios do Espírito Santo, e a condução é dele, a graça é dele, a direção que nós precisamos para esse mundo é dele, o dom que nós precisamos executar, a tarefa que precisamos executar neste mundo, ele nos dá, ele nos enche, ele nos capacita, e assim, desta forma, nós vamos vivendo a glória de Deus neste mundo. Que extraordinário, meus irmãos! Que tremendo! Quantas vezes nós vamos vivendo de acordo com as circunstâncias deste mundo e assim vamos errando aqui, errando ali, dando cabeçada num lugar, num outro, quando a palavra de Deus nos diz: enchei-vos do divino Espírito Santo, que é Deus como Pai e foi dado a todos vós. Eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei o Espírito, o Consolador. O poder de Deus estará com vocês, preenchendo, dando graça e libertação verdadeira, vida plena e abundante. E assim, meus irmãos, nós vamos alcançando os planos de Deus, que são muito melhores e maiores do que os nossos próprios sonhos para nós mesmos. Deus tem sonhos, isso disse o profeta Isaías lá atrás, antes de falarmos assim da descida do Espírito Santo sobre toda a igreja. Isaías disse: o Senhor tem planos e sonhos maiores e melhores do que os nossos próprios sonhos para nós mesmos. Este é o plano de Deus para a igreja. E aí a palavra do Hernandes, na pastoral de hoje, nos fala de alguns princípios, a origem do poder, o propósito do poder e a extensão do poder. Então, queridos, tem um propósito, tem uma extensão, tem uma tarefa para cumprirmos, seja na vida familiar, secular, ministerial, porque tudo é ministério, tudo é ministério. Você em casa, você está cumprindo o ministério, você no trabalho está cumprindo o ministério. Pessoas estão sendo impactadas pelo seu ministério, no seu trabalho, onde você está. E olha quantas coisas boas nós podemos levar para as pessoas, pelo poder de Deus. Nós falamos também dos milagres. O Espírito Santo veio para nos fazer agentes de milagres, veio para nos usar com dons específicos, mas o Espírito Santo faz muito mais. O Espírito Santo nos incomoda. Quantas vezes nós falamos ontem, né? Quantas vezes nós fazemos e falamos algo que não agradou a Deus que habita em nós, o Espírito habita em nós. E aí aquela incomodação vem no nosso coração, e aí você fica assim: por que eu estou assim, angustiadinho, né? Meio tristonho?
E aí você lembra, poxa, é o Espírito Santo que se entristeceu no meu coração por eu ter falado desta forma do fulano, da fulana. É o Espírito Santo. Ele está sobre a igreja. E nós estamos buscando o Espírito nessa semana. Mais de Deus, mais da graça de Deus. E a palavra nos ensina, e Jesus disse isso também. Aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade, o Senhor vem sobre este. O Senhor enche este. O Senhor habita neste. Que nesta semana, nesta manhã de Santa Ceia, o nosso desejo seja esse. Mais de Deus, mais da sua graça. Nós não queremos outra coisa senão sermos cheios do Espírito Santo. Vamos orar neste momento. Feche teus olhos. Vamos colocar nossas vidas diante de Deus. Humildemente, Senhor, o teu povo reunido aqui na tua casa, te busca por mais da sua graça e da sua misericórdia, Pai. Vem sobre nós, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, e nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Para a glória do teu nome nós te pedimos, ó Pai. Humildemente nós te pedimos, Senhor. Opera maravilhas em nosso meio. Ah, Senhor, a promessa é para todos da igreja podem ser cheios do Espírito. É promessa verdadeira, real, e podemos vivenciar isso, experimentar, porque o Espírito Santo ele vem e de fato enche nosso coração de gozo, de paz, de alegria, mesmo em meio a situações adversas, quando nós passamos por situações tão difíceis, a Bíblia nos fala que o Espírito é o Consolador, aquele que nos conforta e consola e nos direciona a toda a verdade. Nós precisamos do Espírito. Como diz a canção, que o meu pensar seja dirigido pelo Espírito, que o meu falar seja dirigido pelo Espírito, que o meu sentir dirigido pelo Espírito, o meu agir pelo Espírito Santo. Assim nós oramos, ó Pai. Oramos, ó Deus, pelos irmãos enfermos. O Senhor abençoe, ó Pai, traga cura, mas agradecendo ao Senhor, porque o Senhor já está realizando os milagres que eles precisam. Nós temos orado pelo Rafael, pelo José Luiz Gonzaga, pela Esther. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está cuidando, teu Espírito está com eles ali, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pela vitória do Miguel, que hoje veio à frente, sem o gesso. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado pela ceia, momento de comunhão entre nós e o nosso Deus e os nossos irmãos. Preparamos esses elementos, ó Pai, tirando-os do uso comum, que eles sejam comida e bebida para as nossas almas.